que é uma coisa meio fora do seminário, eles, antes do dia do seminário, na noite anterior, ele fazia a apresentação de pacientes. Sim, sim. E esse grupo participava. Então, às vezes, no início do seminário, eles faziam comentários sobre o que eles tinham visto na noite anterior. Neste dia, né, nesta noite anterior, essa doutor, que é também uma analista bastante famosa, depois escreve muitos livros, né, é uma das que vai seguir Lacan praticamente a vida inteira. E ela leva um paciente para ser apresentado, que é a psiquiatra, e esse paciente fazia desenhos muito significativos, né? Então ele fala assim, né? A cativante exposição, que vocês ouviram ontem, né? Apresentava, podemos chamar, um jogo de imagem e de símbolo, né? Por quê? Era um desenho, uma imagem, mas que se poderia interpretar como símbolos que viriam dessa pessoa esquizofrênica. E as experiências desse tipo a gente sabe que são muito utilizadas, né, no tratamento de psicoses, esquizofrenias, de uma forma geral, colocar a pessoa para desenhar, para pintar, né, para fazer trabalhos manuais, é bastante comum, né, e usa para as crianças também, né, as crianças fazerem os desenhos e tudo mais. Então, e aí o Manoni reage dizendo assim, não, mas se você está fazendo uma comparação direta entre esta imagem e a sua proposta de imaginário. O Manoni parece que entende tudo ao pé da letra. Ele não dá mole, né? Eu falo, não. O desenho é um objeto, está do lado de fora lá. Né? O imaginário é alguma coisa que está dentro do inconsciente. Paralelo, é provável que este desenho que foi feito do lado de fora tenha vindo deste imaginário do inconsciente desse paciente. Mas não que esse desenho esteja lá e que seja este desenho que representa o imaginário do cara. Há toda uma simbologia nesse desenho. Então, não tem só imaginário ali. No desenho também tem simbólico. Não através de palavras, porque é um desenho. Mas tem simbologia. Nós usamos a nossa simbologia mais através de palavras, a não ser que eu seja um pintor, um escultor. Aí a minha simbologia, você pega um quadro do Picasso, você olha aquilo e fala assim, ô troço feio, né? Ele pica as pessoas em pedaços, né? Põe a cabeça no pé e vira para cá e vira para lá. Ele está fazendo o quê? Uma simbologia. Aquele quadro enorme do ataque de Guernica, né? Você olha ali, você olha para aquele quadro, não tem como você não se sentir angustiado, né? Você diz assim, aqui aconteceu uma coisa horrível, trazendo o que interessa para ele, que é, de novo, a história do Paro Ímpar, a carta roubada é o link que ele faz, né? Da história do Allan Poe com o menino que jogava Paro Ímpar. Ele continua nisso, tá? Essa é uma das aulas mais conhecidas, e mais faladas e mais reproduzidas. Ela é tão importante que depois ele vai fazer um texto sobre essa aula e vai publicar num outro livro, que não é o seminário, aí sim são textos escritos dele. Ele publica em várias revistas de psicologia e depois, em 1966, ele junta todos os textos que ele escreveu durante quase 30 anos, porque ele começa a escrever em 36 e vai até 66, e publica, e ele dá um nome muito curioso para o livro, e ele dá o nome Escritos. Começa a combinar mediante uma estrutura e uma lei que é chamada de linguagem, tá certo? Porque senão ninguém vai vir me entender. Por mais que eu tenha as estruturas básicas, eu preciso agrupar essas estruturas mediante uma determinada regra para que eu me faça compreender. Então, o que ele está ensaiando aqui? Ele está ensaiando, né, com o par ou ímpar, né, em grupos de 3, que ele diz que é um agrupamento mínimo necessário, depois ele vai explicar melhor isso, mas esse grupo de 3, como é que essa sequência pode acontecer? E que ele vai dizer assim, uma vez que eu estabeleço, né, 3 padrões, né, 3, porque o número 1 tudo é igual, saiu mais, mais e mais. Tá? Ou então, né, se você jogar cara ou coroa, saiu cara, cara e cara.
né? E o menos seria coroa. Ou pode sair coroa, coroa, coroa. Aí o intermediário eu começo, né, que é o 2, eu começo com mais, sigo com mais, mas aí sai o menos. E mais, menos. Há uma repetição que pode acontecer no início ou no final, tá? Tem uma repetição com uma variação. E essa variação pode estar no começo ou pode estar no final. É um outro padrão, é uma outra forma de acontecer. E tem o 3, que é intervalado. Sai um mais, depois um menos, depois um mais. Ou um menos, um mais, um menos. Veja, são 3 padrões diferentes de ordem de acontecimento, né, de mais ou menos. Nesse último parágrafo, que é onde a coisa complica, ele diz assim, né? Esta mera transformação faz emergir leis extremamente precisas. Né? Esse padrão de 1, 2 e 3, que seriam como se fossem palavras, não podem suceder em qualquer ordem. Um jamais poderá suceder a um 3. Um 3 não é uma mistura de mais, menos, mais? Isso. Então, se eu elimino o primeiro, por exemplo, que é o mais, já tem um menos aí e o mais misturado. O 1 nunca vai suceder um 3. Porque na hora em que eu agrupar os próximos 3 e eliminar o primeiro, já não vai dar o agrupamento número 1, porque precisa ter 3 iguais em sequência. A lógica é a seguinte, eu vou deslocando de 1 em 1. Eu não pego... a lei de formação é pares de 3. Conjuntos de 3, desculpa, não pares de 3. Mas, no entanto, na hora em que eu vou lendo esse texto, eu vou deslocando só um sinal de cada vez. Eu pego os primeiros 3 e depois eu elimino o primeiro e pego os próximos 3. Então vai saindo um sinal e vai entrando um sinal novo. Porque o jogo é sequencial. O jogo tem uma sequência e ele vai se deslocando, que ele vai chamar isso de metonímia. É como nós falamos, nós vamos deslocando a nossa fala. E ele diz assim, e uma coisa vai engatando na outra. E depende do que veio antes, para saber se vai dar o conjunto certo do que virá depois. Ele está montando aqui algumas leis que determinam, né, talvez como o nosso inconsciente funciona, mesmo baseado em mais e menos. Como é que as coisas vão se arranjando? Ele está simulando aqui, né, como é que a máquina processaria. Ele está tentando montar o que nós temos hoje, que é muito famoso, que são os algoritmos. Né? Já ouviram falar? Os computadores? Nós somos vítimas dos algoritmos, né? Porque os algoritmos estão aí, né, mexendo no mercado de ações, dinheiro. Algoritmo, o que é? Alguma coisa programada que roda dentro de uma máquina. Se eu vou fazer uma máquina para jogar para o ímpar, eu tenho que desenvolver um algoritmo que tenha algum tipo de controle e sequência. E, se você for ver, só existem essas 3 possibilidades, não há outras combinações que possam acontecer. Se eu vou fazendo essa combinação, aí ele descreve essa regra, ele está dizendo assim, parece uma coisa que está rodando ao acaso, mas não está tão ao acaso assim, porque o mais ou o menos que saiu antes determina qual vai ser a sequência de mais ou menos que pode acontecer no conjunto de 3 que vem à frente. Nós temos uma variação dela que acontece que é quase um sinônimo, é uma intromissão. É a intersubjetividade. Ele diz assim, a partir do momento que nós usamos um código compartilhado, um sujeito interfere no outro. Veja, se eu falo manga, vocês ficam na dúvida. Uhum. Como eu sei que vocês ficaram na dúvida, eu tenho que falar pelo menos mais uma ou 2 palavras. Veja, a dúvida de vocês interferiu no meu simbólico. Lembra aquela história que eu falo? Nós não somos feitos de dentro para fora, e sim de fora para dentro, ir do outro. O sintoma de vocês não é de vocês, é do outro. Toda hora estou falando esse tipo de coisa. Daí, ele está dizendo assim, a linguagem não é nossa.
ela é compartilhada. O simbólico é um código compartilhado, que só funciona se eu necessariamente souber, né, que código está rodando naquela outra pessoa. Se tivesse um americano aqui participando do nosso grupo, não ia entender chongas, né, se ele não soubesse português. Talvez ele pegasse uma ou outra palavra, ou a nossa intencionalidade de falar, né, as nossas representações, alguma coisa ele poderia pegar, né, que estaria neste nível compartilhado. Por quê? Nosso código não é só constituído de palavras. Eu estou falando aqui, fazendo gestos com a minha mão. Na hora que eu falo do outro, eu aponto assim, né? Por que eu aponto? É o meu outro aqui. A minha comunicação está sendo interferida. Eu não percebo, porque eu tenho que falar aqui coisas que eu não posso entender. Repetindo praticamente o texto todo de novo, né? Porque é um outro bloco de estudo, né? Eles tinham as férias no meio aí, né? Porque no seminário anterior, na aula anterior, ele já tinha falado da carta, né? Sim. Mas agora que ele está dando um sentido mais claro para a carta, ele está dizendo assim, a carta é como se fosse o inconsciente de cada um. Sim. É? Todos nós temos muitas cartas, né, que estão escritas lá no nosso inconsciente que nós desconhecemos. Elas podem ter efeito ou não. Por isso que ele diz que, dependendo de como cada um entra em contato com essa carta, é como se fossem pessoas diferentes, homens diferentes. O interesse que a rainha tinha sobre a carta era um. Então sabemos o que tinha lá, mas a carta era dirigida a ela. Certo? Quando ela perde a carta passa a ter um outro interesse para ela. Primeiro era uma informação para ela. Sei lá, marcação de um compromisso, a gente acha que era um amante, né? Alguma coisa das intrigas palacianas, né? Mas na hora em que a carta é roubada pelo ministro, que aparentemente era um chantagista, ela se torna meio que ela não é mais a mesma pessoa. Certo? O fato da carta ter ido parar na mão do ministro torna ela uma pessoa chantageável, vamos dizer assim. Tá certo? Mas ela passa a ser uma outra pessoa, porque ela passa a ser possivelmente chantageada por esse ministro. Ela vai mudando de situação, vai mudando de mão, tá certo? E vai afetando a vida das pessoas de forma diferente, transformando essas pessoas em outras pessoas. Sim, sim. Aí você fala, não, mas não é uma transformação radical, a rainha continua sendo a rainha. Mas antes do roubo da carta, ela não era chantageável pelo ministro. A partir do momento em que ele rouba a carta, ela pode ser chantageada por ele. Dependendo do que? Do possível conteúdo da carta, que poderia colocar ela em maus lençóis, por exemplo, frente ao rei. Se era um amante oculto, podia ser uma trama palaciana. Eu falei para vocês que nós fizemos uma tarde inteira de discussão. Milhares de loucuras. A carta era do próprio rei, era do punk que queria a carta, porque bom, saiu um monte de coisa. Cada hipótese que a gente levantava mudava a situação de um ou de várias pessoas. Mas vamos fazer um paralelo com a vida da gente. Se realmente essas cartas estão lá escritas no nosso inconsciente, conforme elas vão circulando, mesmo que a gente não queira, elas podem mudar a nossa vida e a vida dos outros. Ele chama de emissão, né? Nós temos esse contato o tempo todo com o mundo, com as pessoas, e nós vamos nos modificando. Vocês entraram de um jeito nessa aula e estão saindo de outro. Verdade. É uma mudança profunda, né? Não, pode ser uma coisa muito simples, mas alguma coisa sempre está em mudança.
Senão nós não estaríamos dispostos a fazer, por exemplo, um esforço como esse de ficar numa tarde fria, né? Deveríamos estar tomando um cafezinho, um chazinho, uma coisa, né? Chocolate. Desejamos algo, desejamos compreender alguma coisa que ainda não compreendemos. Desejamos nos aprimorar, né, nos nossos atendimentos, desejamos melhorar a nossa análise. Algo deste desejo, que depois ele vai falar, né? A carta é o inconsciente, a carta é o desejo, a carta tem desejos lá dentro, não é? E ela está circulando, né? E na hora que o Dupin consegue tirar a carta e o ministro não percebe, ele deixa uma outra. Sim. Veja, é mais ou menos o que o analista faz. Muitas vezes, sem a pessoa perceber, e até mesmo o próprio analista, se bobear, não percebe, ele está trocando uma carta por outra no inconsciente da pessoa. Tá. E a pessoa diz assim, sumiu aquele sintoma, o que você fez? Assim, não tem a menor ideia. Mas que bom que sumiu, vamos em frente. Que bom. Funcionou, tá certo? Talvez eu tenha feito uma carta que estava parada lá circular, talvez eu tenha feito, né, a troca de uma carta por outra. Nós não conseguimos ter total domínio, porque muitas vezes essas cartas não são abertas. Quando ele está tirando um sarro aqui dizendo assim, imagine o momento em que o ministro acha que tem uma carta comprometedora da rainha, vai lá, tenta chantagear ela e ela diz assim, então mostra. Que ela já sabe que o Dupin trocou. O que será que vai acontecer com ele? Ele vai sacar a carta achando que é a tal da carta comprometedora. E lá dentro tem essa mensagem que é de um romance, esse romance maluco aí que eu não consegui achar. Então, se alguém achar, manda uma referência. E fala assim, né? Um projeto, um desenho si funeste. Funeste a gente consegue pensar por causa do fúnebre, né? Do funeste. Um projeto tão fatal. Se não é digno de Atreus, que é o nome de um personagem, é digno de Tieste. Porque são dois personagens, pelo que eu entendi desse romance, que são dois safados. Então é um projeto fatal, mas que se não é de um, é de outro. Porque os dois aprontavam pra caramba, né? É um romance sobre dois personagens, esse Atreus e Tieste, que são muito sacanas. Né? Então, faziam coisas muito funestas, muito sacanas e tudo mais. Quer dizer, na hora que o ministro olhar, falar assim, dancei. Mas pode ser que essa carta nunca seja revelada em momento algum. Pode ser que ele use isso só e a rainha, né, não dê bola, não peça para ver a carta, né? Veja, a carta é o inconsciente, porque nós não temos esse domínio. Certo? Nós não sabemos exatamente que cartas estão escritas, como é que isso circula. Agora, na sequência, ele vai trabalhar mais esses conceitos, mas são conceitos bastante interessantes. Essa parte do texto ele é todo metafórico, verdade, boa percepção isso. Porque ele está falando assim, como é que as coisas se entrelaçam? Ele diz assim, por que escrevemos uma carta? Está fazendo a comparação da carta roubada com as nossas cartas inconscientes, né? A maneira como nós nos enredamos nas histórias, as nossas próprias histórias, né? E as histórias dos outros. E daqui a pouco ele vai lançar uma teoria interessante dizendo assim, né? O inconsciente é o discurso do outro. Então ele está começando, por isso que ele está usando muita metáfora, né? Porque ele está começando a querer mostrar como é que nós encaixamos as nossas vidas nas outras vidas.
né? Lá no começo ele fala dos liames, dos nós, né? Que você achou que era nós, né? Nós, né? Liame é como se fosse uma rede, né? Liame é uma amarra. Né? Nós, né? Tratos, aí ele fala da guerra, que tem, né? Se faz muitas vezes a guerra para poder estabelecer um acordo que seja válido. Porque antes da guerra não se chegou a um acordo. Ele fala aqui, né? Aí ele vai falar da carta roubada e vai falar assim: dependendo de quem está com a carta e de onde a carta está e da maneira que ela toma proporções diferentes. Né? Na história, lembra que eu falei que ficamos uma tarde inteira lá e a carta é desse, a carta é daquele, foi para cá. Por quê? Porque nós estávamos explorando exatamente isso, né? Ela é a carta, mas a carta passa. Então, qual é a alusão que ele está fazendo? Ele está dizendo assim: se eu tenho um pensamento que está me atrapalhando e ele gera sintomas para mim, e eu começo a falar sobre ele começa a ser endereçado de uma forma diferente. Ele começa a ser enroscado, entramado em outras questões. O que ele está dizendo para nós? Como é que a psicanálise funciona? Emitindo cartas que vão se embaraçar com outras cartas, por exemplo, do psicanalista, ou até mesmo de outros personagens da própria pessoa. Que você vai falar dos outros também, não vai? Sua análise. Sim, e aí a coisa. E ele diz assim: e esse entramado vai se modificando. Os lugares, as posições, né, as funções, a polícia, poder de polícia, né? Aí ele está falando já do símbolo, né? Está falando do poder, ele está falando dos lugares, né? As funções dos lugares, como a carta vai mudando, né? De função, né? Dependendo da hora que ela está na cara da rainha é uma coisa. E ela tem que esconder do rei. Na hora que ela passa pro bolso do ministro é outra. Uhum. Na hora que o ministro tenta esconder ela, ele faz um disfarce. Uhum. Dizendo que é uma carta qualquer que foi emitida de alguma mulher para ele. Né? Ele dobra ela, né? Acho que ele mostra lá como é que dobra, né? Que faz aquela... Quem já viu aquelas cartas que vem assim... Faz um terço de dobre mais um terço de endereçamento. Aparece, aí bate, né? E usa aquele sinete, é como se fosse um sininho que derrete, põe no fogo, né? É um carimbo de antigamente, né? E ele fala assim, ele disfarça a carta. Então a carta já não é mais aquela carta, já é uma outra carta. Por isso que a polícia não encontra, porque a polícia tenta fazer o que ela sabe fazer, né? Estabelecer pela força. Invade, investiga tudo, mas ela não tem a astúcia. Interessante como ele faz uma coisa aqui, que ele diz assim, a força é determinada para a polícia exatamente porque limita ela. A polícia é a força do Estado, mas não é a astúcia do Estado. A astúcia está nos políticos, está em outras pessoas, no rei, na rainha, no ministro. Aí ele fala, e o ministro, inclusive, é uma... Será que ele vai usar essa carta? Ele não usa, não, pelo menos no conto não aparece nada. Símbolo, né, que é apresentado pela polícia, então... Ele fala, se alguém grita polícia para você, né? E é assim que funciona o nosso inconsciente. Nosso inconsciente tem lugares, tem personagens, tem símbolos, né? Tem cartas. E fazer com que tudo isso circule de alguma forma, né? Nas cenas que a pessoa viveu e que ela vive e que ela revive na psicanálise é o nosso trabalho. Para ver se você faz o quê? Se você passa por algum lugar onde alguma coisa ali pode estar, né? Ah, meu pai, não conta com meu pai. Quanto isso pode ter marcado a vida de uma pessoa e ela vai achar que ela é, sei lá, medrosa,
covarde, né? Que ela não tem a iniciativa própria, né? O resto da vida, achando que tem sempre alguém que vai perseguir ela, alguém que vai... Pode, né? Nós sabemos que isso... Imagine uma mãe que usa esse artifício 24 horas por dia, o tempo todo com as crianças. Qual é? Aí ele põe a posição do ministro em dúvida. Ele fala assim, mas por que ele pega a carta e não usa a carta? Quantas vezes, né, a pessoa fala de uma coisa que está incomodando ela, mas ela fala como uma coisa boa. Numa sessão ela traz uma vez, depois daqui a pouco ela traz de novo, daqui a pouco... E ela diz assim, isso é bacana, isso é a parte boa da minha vida, isso é o que eu gosto. E nas entrelinhas você começa a ouvir que tem um problema ali. Primeiro, por que está repetindo tantas vezes que aquilo é bom? Que é aquilo que a pessoa gosta, que é aquilo que ela espera dos outros, que é aquilo que ela aprecia. Talvez seja alguma coisa que falta. E ele passa, acho que agora que o Raquel vai falar, ele passa a ser alvo por ser detentor da carta. Muita gente visando ele, né? Ele falava assim, tinha sempre um policial na minha esquina lá, né? Pra saber a hora que eu entro, a hora que eu saio. Mandaram assaltar ele na rua pra catar a carta. A carta poderia estar com ele. Podia ter morrido no assalto, se ele reagisse. Né? O quanto o simples fato de ele ter a carta muda a vida dele. Ele sai do lugar comum, completamente. Né? Ele é o cara romântico, né? O romântico aqui definido como aquele que questiona o amor do outro, ele questiona, né, a própria vida dele. Esse Stendhal é um romancista francês da época 1700 e tal lá, né? E ele escreve romances de formação. Os jovens que estão tendo seus primeiros amores, os seus primeiros relacionamentos. Então ele especula muito sobre isso, né? Dizendo assim, como é que esses primeiros relacionamentos, os primeiros amores fazem com que as pessoas sofram muito. Depois você vai envelhecendo e esse sofrimento vai se modificando, né? Mas cada um tem sempre uma história para contar do primeiro amor, né? Daquela pessoa, né? Aquele menino que na escola, ou aquela menina que na escola, né? Era a grande paixão, mas, né? Não dava a menor bola, nada acontecia, ficava, em geral, aquela coisa platônica, né? E ele escreve sobre isso. Quando nós temos um amor, nós construímos o objeto amado. Então, ele subtrai a carta, porque primeiro ele vê onde o ministro estava olhando, aí ele olha e vê a carta. E ele vai com uma carta parecida, aí manda dar um tiro na rua, o ministro vai olhar na janela, ele vai lá e troca. Mas o ministro não vê ele trocar. Então, o ministro não sabe que a carta não está mais com ele. E veja, se ele esclarecer que ele pegou a carta, talvez ele poderia. Sim. Mas aí ele diz, entra no circuito da verdade, que é isso que ele está explorando, qual é a verdade do inconsciente, né? O pagamento. Está fazendo uma alusão a você fazer uma terapia e pagar pela terapia. Porque não se fica com dívida. Veja, mais ou menos, depois ele vai explorar mais isso, mas por que não se atende gratuitamente na psicanálise? Porque não tem valor. Ela não faz a verdade circular. E, de certa forma, é isto, né? Que valor tem esta verdade? Então ele está fazendo um jogo aqui, dizendo assim, né? O que nos interessa não são as cartas. Claro que nós vamos trabalhar com elas. Mas o que nos interessa é qual é a verdade que está contida nessas cartas. De que forma podemos chegar nessa verdade? E aí ele vai introduzir a teoria do significante, dizendo assim, né? Esse encadeamento significante que traz para nós, né, a possibilidade de verdades que podem estar ocultas nessas cartas. Está ali mexendo com aquela pessoa, circulando de alguma forma. Que nos interessa, né? Que isto circule
e que a gente possa acessar, vamos dizer, de alguma forma, essa verdade. Que para ele é a parcela real, não é nem o imaginário nem o simbólico, que é onde, né, aquilo que não se explica pode ser sintomático. Então, ele vai dizer, o real tem, né, uma equivalência com essa verdade. Esta verdade do inconsciente que não se revela. Ela gera sintoma, mas ela não se revela. Exatamente porque ela tem essa parcela real, né? Ela fica escondida. Então ela, vamos dizer assim, pode até produzir uma carta, né? Mas essa carta fica circulando e o conteúdo dela não é revelado. Não há carta em si, mas o significado. Veja, o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo a carta para nós como significante. A carta, né? A carta que na hora que está na mão de um é uma coisa, na hora que está na mão do outro é outra, na hora que vai pro Dupin é outra, né? Uhum. E ele ainda substitui essa carta por uma outra. Depois Lacan vai voltar e você foi muito exata, exatamente. O conteúdo é real, não se sabe. Ter várias imagens dessa carta, eu posso imaginar muita coisa sobre ela, eu posso falar, inclusive o Allan Poe escreve um conto sobre ela, que é lido e relido e falado, estamos comentando aqui sobre ele, mas de fato ela em si como carta é um real, tem um conteúdo real, eu não sei o que é. Ela se assemelha ao trauma, ao recalcado. Veja, alguém já conheceu, olha como é o recalcado. Porque se eu tenho alguma coisa recalcada no meu inconsciente, em algum momento eu conheci essa coisa. Sim. Porém, eu não pude continuar com ela na minha consciência e eu recalquei, eu escondi. Então... E ela se tornou real. O que é essa coisa que circula entre várias posições diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes e ninguém sabe o que é? É o recalque. E para Lacan é mais ou menos igual ao significante. No entanto, mesmo não sabendo o conteúdo, essa carta altera a própria rainha. Depois altera o ministro, depois altera o Dupin, e vai alterando um monte de pessoas que têm contato com essa carta. Se eu disser a rosa é branca, a rosa está numa posição. Se eu disser a dona Rosa, já mudou de posição. É a mesma palavra, é a mesma carta, mas ela está circulando entre posições diferentes e assumindo funções diferentes. Função aqui tem mais ou menos a equivalência do significado.